Olá meninos, aula de hoje, Sacro Império Romano Germânico, Espanha e Portugal. Nós vamos ver aí como esses impérios eles se constituíram e se unificaram, da mesma forma que a gente já viu com Inglaterra e França, tá bom? Então vamos lá. A título de localização geográfica, aqui é onde fica o Sacro Império, e aí vocês vão ver que é um território grande e tal. E aí, para a gente ver aqui rapidinho também, só para a gente se localizar, esse império, ele existia, ele se localizou onde hoje fica a Alemanha e uma parte da Itália, esses outros países aqui também. Isso é apenas para que vocês se localizem. Seguindo, Sacro Império Romano Germânico, que é o contexto em que esse império se formou. No ano de 843, o Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio entre os 3 netos de Carlos Magno. Isso aqui é aquilo que a gente já viu no 6º ano. O Império Carolíngio, depois o Império ele foi sendo dividido. Foi esses territórios aqui, no caso. Esses territórios aqui, França, Alemanha, esse Império aqui ele terminou sendo dividido depois do Carlos Magno. E aí, a França Oriental foi governada por Luís, o Germânico, e depois seus descendentes até o ano de 911, quando esse rapaz Luís morreu. E aí, os grandes nobres alemães fundaram então o Reino Germânico, com uma monarquia eletiva. O que significa isso? É um rei que você elege. É um rei, mas ele foi eleito por um voto. E aí, só que quem era que votava? Em que quatro duques, ou seja, quem é o duque? É o cara que cuida de um ducado. O ducado é uma determinada quantidade de terra, uma região, um território. E aí esses 4 duques elegiam o imperador. E aí era assim que funcionava a política da época. E aí acontece o seguinte, essa formação monárquica eletiva visava a aliança dos grandes senhores feudais alemães, principalmente em caso de guerra contra invasores. Ou seja, eles tinham ali, cada senhor feudal tinha o seu território, mas em caso de crise, de guerra, eles elegiam um governante para controlar tudo. O imperador representava a todos, sendo que cada nobre mantinha o poder feudal sobre seus territórios. E aí, em 936, depois de Cristo, no caso, começou o reinado de Otton I. No caso, foi o primeiro imperador, o primeiro cara que foi eleito por eles aí, nesse sistema político deles. E aí, começou o reinado do Otto, né? Sua vitória sobre os húngaros, que é um dos povos que vivia próximo da Alemanha, trouxe enorme prestígio para esse cara. E aí o Papa, né? O Papa que era protegido dele deu a sagração imperial, que é uma espécie de título aí muito importante da época. Nascia assim, dentro desse processo de sagração imperial, nasceu assim o Sacro Império Romano Germânico, que também é conhecido como Primeiro Reich. E aí Reich é uma espécie de governo. E aí durou quase um milênio, até o ano de 1806, por conta das invasões napoleônicas. Aí o Império caiu por causa do Napoleão. E Napoleão vocês vão estudar depois no 8º e no 7º ano, não se preocupe. Ele não é importante agora para vocês. A centralização política promovida pelo imperador, aquilo que a gente já falou lá, centralização, chocou-se com os interesses da nobreza feudal. Para ampliar o poder, esse Otton I e seus sucessores passaram a executar a maior intervenção na igreja, fundando bispados e concedendo aos novos religiosos anel, cruz e báculo, um instrumento que lembra o cajado de São Pedro e simboliza o poder temporal do bispo. O que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que, como a igreja ela era relacionada com a política da época, o que ele queria? Bom, já que a igreja é relacionada com a política, então eu vou manter o controle sobre a igreja, vou eleger pessoas da igreja que correspondam aos meus interesses, e dessa forma eu vou ter um controle maior sobre a política. E aí houve um problema que a gente vai ver daqui a pouco. Nasce assim um processo denominado investidura leiga. Como eu já falei para vocês no período que a gente estava tendo aula normal, investidura é investir alguém em um cargo, ou seja, é eleger e colocar alguém para ocupar um determinado cargo. E aí, isso marca o controle da igreja pelo poder do Estado. O que significa isso? O Estado, ou seja, a política controlando a igreja. Isso recebeu um nome para a época. Isso foi conhecido como
cesaropapismo, sistema político da época, cesaropapismo, certo? Essa situação foi responsável pela querela das investiduras. Querela é como se fosse uma espécie de disputa. E aí ele vai dizer o seguinte, que foi uma disputa político-religiosa entre o imperador e o papa, envolvendo o direito de nomeação dos cargos eclesiásticos. Na prática, o que é isso? Tanto o papa como o imperador queriam eleger as pessoas para ocupar esses cargos aqui, os cargos lá dos religiosos. E aí, essa disputa ocorreu, encerrou-se, né, no ano de 1122 com a Concordata de Worms, pela qual ficou estabelecido que os bispos seriam escolhidos tanto pelo imperador como pelo papa. Eles resolveram aí de uma forma, né, que ninguém saiu no prejuízo. Frederico Barba Ruiva e Frederico II, seu neto, ampliaram as disputas e as conquistas territoriais, aquele território que eu mostrei lá para vocês. No entanto, tempos depois, o norte da Itália conseguiu tornar-se independente, até que, em 1806, devido às invasões napoleônicas, esse império ele se desfez. Então, um império que durou bastante tempo, um império que era um império em que a política era fundida com a religião, certo? São alguns fatos que a gente precisa ver. Vamos passar para frente. Espanha. Espanha fica aqui nessa área do mapa, que a gente chama de Península Ibérica. Espanha e Portugal, aqui o território de Portugal, são chamados países ibéricos, porque ficam na Península Ibérica. Então nós vamos aprender rapidamente aqui sobre o processo de unificação da Espanha. Espanha e Portugal surgiram como monarquias nacionais após expulsarem os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Como eu falei para vocês, durante muito tempo o continente europeu esteve fechado para o Mediterrâneo por conta da ocupação árabe. E aí os dois primeiros países que lutaram contra os árabes e conseguiram expulsá-los dos seus territórios foram Espanha e Portugal, muito antes dos outros países, muito antes do... E aí o processo de expulsão ficou conhecido como Reconquista Cristã. Esse processo de botar os árabes para fora dos países europeus ficou conhecido como Reconquista Cristã. Por terem lutado durante vários séculos para expulsar os árabes, o feudalismo característico das demais regiões europeias ficou impedido de desenvolver-se nessa região. Ou seja, em Espanha e Portugal, aquele feudalismo característico que a gente estudou nas primeiras aulas sobre o feudalismo, ele não se desenvolveu nesses dois países aqui, certo? Por conta da disputa do território com os árabes. Os reinos católicos, Leão, Castela, Navarra e Aragão, pediram auxílio aos borgonhas franceses, liderados por Raimundo e Henrique, que dominaram os judeus e mouros na parte ocidental da península e foram recompensados com o casamento das filhas do rei Afonso de Castela, além de terra. Ou seja, houve uma aliança política, uma aliança militar para que esses reinos católicos aqui expulsassem os árabes, e aí depois dessa aliança eles tiveram que dar alguma recompensa, né? No caso foi a filha, tanto terras como casamentos, alianças políticas através do casamento. Seguindo, esse Henrique, casado com Teresa, fundou o Condado Portucalense. Prestem atenção nesse nome, Condado Portucalense. E seu filho Afonso Henriques estabeleceu a independência desse condado, que depois se passou a ser chamado de Portugal, tornando-se o primeiro rei de Portugal. 2 séculos depois, um descendente remoto do primeiro rei, Dom Pedro I, morreu, deixando 2 filhos, um legítimo, Dom Fernando, e um bastardo, Dom João, filho de uma das amantes dele. Dom Fernando, ao assumir, iniciou uma política perigosa de aproximação com o reino de Castela, ou seja, com o reino espanhol. Casou-se com uma nobre de Castela, essa cidadã aqui, a Leonor Teles, e prometeu um casamento da sua filha Beatriz ao rei de Castela. O que está acontecendo aqui? Um cara que é um nobre lá da Espanha, ele está se reaproximando do nobre de Portugal. E aí o pessoal de Portugal, a nobreza, o pessoal ali da alta classe de Portugal, viu, né? Esse cara aqui ele vai terminar unificando a Espanha com Portugal de novo. A gente se tornou um país independente, um território independente, agora o cara vai lá, tá fazendo alianças para unificar de novo. Que história é essa? Seguindo, após a morte de Dom Fernando, a burguesia, aquele pessoal lá que eu já expliquei para vocês,
assustada com a possibilidade de casamento de Beatriz significar o retorno de anexação de Portugal a Castela, ou seja, a unificação de Portugal a Castela, ou seja, a Espanha, acabou realizando a Revolução desses anos aqui, de 1383 a 1385, na qual ele destronou a rainha e colocou no poder, vocês lembram lá do João lá, esse João aqui, que era filho da amante, pois é, esse Dom João foi colocado no poder e foi considerado o primeiro rei absolutista da modernidade. Absolutismo é uma coisa que a gente vai estudar daqui a pouco nas próximas aulas. No ano de 1230, Castela anexou esses outros territórios aqui. Leão. Em 1469, o rei de Aragão, Fernando, casou-se com a rainha de Castela, Isabel. Em 1492, Fernando e Isabel conquistaram Castela e em 1512 anexaram Navarra, formando o reino espanhol. Então, você tinha aqueles territóriozinhos lá que depois desse processo de anexações, de casamentos e alianças políticas terminaram formando o país que a gente conhece hoje como Espanha, terra onde o Messi joga. Portugal e Espanha intensificaram o processo de centralização do poder político nas mãos do rei, ou seja, cada dia o rei ele foi mais responsável pela maior parte das decisões, como também desenvolveram suas atividades mercantis e marítimas, e essas condições colocaram esses países na frente da expansão marítima e comercial e na formação de vastos impérios coloniais. O que ele está querendo dizer nesse último tópico aqui? Que como eles se unificaram um pouco mais cedo, eles terminaram desenvolvendo atividades marítimas, mercantis, desenvolveram a sua expansão marítima, no caso aqui, e depois formaram colônias, né? E para quem já sabe, não sei se sabe, uma dessas colônias que eles formaram é o próprio Brasil, que a gente vai estudar depois como eles chegaram aqui, em que período, em que contexto, certo? Aqui nós temos aqui um mapa mais detalhado. Esses reinos aqui, como eu já falei para vocês, eles foram sendo unificados através de alianças políticas, de conflitos e formaram o que hoje é a Espanha. Antes, todo esse território aqui era um só, mas o cidadão veio aqui, formou esse condado só para ele, chamou de Portugal. Depois, esse condado aqui lutou contra o resto aqui do território e conseguiu a sua independência. E assim nasceu o país que hoje é Portugal, terra do Cristiano Ronaldo. Então, são aí esses fatores para vocês compreenderem. Então, um abraço e até a próxima aula.